Jai. Bom, então em relação, então, por que lutar, né, na batalha de Kurukshetra? Então, já que tudo ia ser destruído, então por que eles tinham que lutar? Na verdade, eles não tinham que lutar mesmo, né? Ou seja, lutar ou não lutar não fazia muita diferença nesse contexto. Porque, na realidade, o que Krishna queria era ensinar, né? Ensinar o Bhakti Yoga. Então, esse era o objetivo de Krishna. Ele era mais ensinar a Yoga da devoção do que realmente destruir e fazer as pessoas lutarem, né? Porque quando a gente pensa que Krishna ele tinha, né, claro, uma afinidade muito grande, né, por Arjuna, por Yudhishthira, por Bhima, né, Nakula, Sahadeva, né? E isso é um dos aspectos que mostra que na realidade a batalha ela não tinha tanta importância em si, ou seja, a batalha mesmo, esse desfecho, né, que tudo chegou a ser destruído ou não ser destruído, isso não era tão importante. O mais importante era o que vinha antes da batalha, ou seja, o Bhagavad Gita. Então, por isso se diz que o Bhagavad Gita é a parte mais importante, né, no Mahabharata, né? Ou seja, toda essa batalha, todo esse contexto, né, ele ficou como ele culminou no Bhagavad Gita. Então, quando Krishna ele fala o Bhagavad Gita, né? Ele fala o Bhagavad Gita para quê? Não para que Arjuna lutasse, porque a natureza de Arjuna, ele tinha uma natureza guerreira, kshatriya, ele já estava disposto a lutar mesmo, né? Arjuna ele queria simplesmente escutar, né, os ensinamentos de Krishna, né, para que não para ele, mas para que a gente pudesse aprender. Então, por isso o Bhagavad Gita ele foi falado, né? Então, quando Krishna realmente mostra para Arjuna tudo aquilo que ele deveria fazer, isso é mais um ensinamento para nós. Então, não havia como uma preocupação muito grande, né, da luta em si. Ou seja, a luta em si ela não era importante, assim como não tinha uma importância fundamental. A importância maior era nessa instrução, né, que Krishna queria estabelecer o Bhakti, né? Ou seja, ele mesmo usou muitos caminhos, né? Ele usou os caminhos, ele explicou o Jnana, Krishna explicou o Karma, Krishna ele fala de Ashtanga, Krishna fala de tudo isso, mas sempre ele traz para o Bhakti, né? Então Krishna está trazendo todo o Bhagavad Gita, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar nesses versos onde Krishna ele está como convidando Arjuna para pensar nele, para que Arjuna se rendesse a ele, né? Mamanabhavamabhakto madhyagnima namaskuru. Então pensa sempre em mim, se torna meu devoto, né? Me oferece suas reverências, né? Sarodharma parityaja ekam sharanam vraja. Abandona tudo, simplesmente se entrega a mim. Então, na realidade, o Bhagavad Gita está sendo desenhado, né, para isso, para que o Bhagavad Gita está sendo desenhado para os devotos, né? Isso é o Bhagavad Gita. O desenho do Bhagavad Gita é para os devotos, não para uma guerra, não para uma destruição, nada disso, né? Porque a gente pensa, dizem que foi a maior guerra, né, onde morreram muitas pessoas, mas Krishna mesmo nisso, quando Arjuna se lamenta tanto, ele fala, não, você não precisa se preocupar com isso, né? Asotya nusotyan stuam praganavudamishta bhashashi gatasum agatasum schana nushochanti panditaha. Então Krishna ele está falando que você está falando palavras muito sábias, né? Ou seja, você está falando, usando muito aí o Dharma, né? Que Arjuna estava se apoiando no Dharma Shastra. Porque se você mata, né? Ou seja, se as mulheres morrem, se os homens morrem, as mulheres ficam viúvas, a sociedade se degrada, as mulheres se degradam. Então, para que eu quero... Então, Arjuna, ele fala, eu prefiro realmente ter
eu prefiro, sei lá, ir para a floresta do que ter um reino que vai ser causa de tanto sofrimento. Isso era como assuntos baseados no Dharma Shastra. E Krishna fala, você está falando palavras eruditas, mas você está se lamentando por aquilo que não tem sentido você se lamentar, né? Ele fala, os sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Então todas essas instruções são instruções iniciais. Então aí começa o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita ele começa de uma forma muito forte, né? Uma forma realmente que é uma maneira assim onde Arjuna ele já leva uns maços assim. Arjuna ele é bem, né? Krishna é bem contundente nesse momento, né? Assim, ele fala muito forte com A. Então o começo do Bhagavad Gita é muito forte, né? E o final também do Bhagavad Gita é muito forte, onde Krishna ele fala para se abandonar tudo, que você deveria, que Arjuna deveria, ou seja, que nós deveríamos abandonar tudo, simplesmente se render a Krishna. Então essas instruções não são instruções que estão relacionadas à guerra, à morte, porque Krishna vai falar desde o início, né, que a alma não morre, ou seja, que esses reis aqui na batalha, eles nunca deixaram de existir, nunca deixarão de existir, sempre existiram, ou seja, então não havia como algo relacionado à guerra, à destruição, né? Esse não era o ponto, esse não é o ponto do Bhagavad Gita, né? Então, claro, a guerra, ou seja, houve a guerra pelo desejo de Krishna, a batalha de Kurukshetra é pelo desejo de Krishna também, mas não é como objetivo, um objetivo simplesmente militar, né? Ou seja, tudo isso foi um arranjo de Krishna, para que ele pudesse aí, né, instruir a Arjuna, para que ele pudesse, através de Arjuna, instruir a nós mesmos, né? E esse é o ponto, né? Ou seja, então não tem muito problema, né? Se vai haver destruição, se não vai haver destruição. A guerra em si mesmo ela não tem tanta importância, porque o mais importante é entender essa guerra contra o ego que nós temos, né? Ou seja, porque nós temos uma guerra muito grande contra o nosso Ahankara, que é o nosso ego. O nosso ego que é o grande problema, né? Porque o ego, ele realmente ele nos priva, né, de experimentar algo superior. Porque onde tem o ego, não tem a entrega. Onde tem o ego, não tem a devoção a Krishna. Onde tem ego, não tem humildade. Onde tem ego, não tem a sinceridade em se modificar, né? Então, por isso, o processo do Bhakti Yoga é dissolver o ego. Ou seja, isso é como... Aí combina tudo, né? Quando você consegue dissolver o seu ego. E por isso nós estamos nessa guerra. A Batalha de Kurukshetra é simplesmente uma representação. Ou seja, Krishna está representando, né? Ou seja, existe essa representação para que a gente possa entender que sempre vai haver guerra, né? Ou seja, a guerra é contra o nosso ego, e que a gente precisa o quê? De um guru. A gente precisa de um sadguru para a gente se render a ele, né? Tanto é que Arjuna ele tem esse protótipo de quê? De ser um amigo de Krishna, o Shakya com Dasya, ou seja, Dasya com Shakya. Nesse momento, Arjuna, aí quando ele pede instruções, né, ele fica muito reverencial, né, mas ele não perde esse aspecto de amizade com Krishna, né. Então ele também está aí como... Ele tem uma amizade aí com um pouco de servidão. Amizade e servidão, isso é como a fórmula, né, para a gente se relacionar com o nosso guru, né? Ou seja, nós temos uma amizade bem reverencial em relação ao nosso guru. E com isso a gente pode aprender muito, né? Porque se a gente tem muita reverência e não tem nenhuma confiança com o guru, então ele fica muito distante, muito longe. Ou se a gente tem muita reverência, ou se a gente tem muita confiança e não tem nenhuma reverência, então o processo se banaliza, né?
Então, na realidade, a batalha de Kurukshetra, ela não se trata, ou seja, essa batalha não se trata simplesmente de destruição, esse não é o ponto, né? Então, a luta, ela aconteceu, mas, na realidade, isso não tem muita importância. O ponto maior é que Arjuna queria realmente atuar, né, sob as ordens de Krishna. Esse era o ponto, e é o ponto também que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a praticar a Bhakti Yoga sob a guia do Guru, né? E com isso a gente vai dissolvendo o nosso ego, com isso a gente vai deixando de lado todas essas concepções assim egoístas, essas concepções que realmente nos afastam, né, da nossa verdadeira essência, que é sempre estar servindo a Sri Guru, né? Então, por isso a batalha não tem tanta importância em si. A destruição, se vai ter destruição, se não vai, isso era uma questão. Porque imagina, a alma, Krishna no início mesmo iria falar que as almas elas não podem ser destruídas, né? Ou seja, e que tudo que acontece está sob a sua. Sob o seu controle, ou seja, Krishna está controlando tudo, né?